Então você quer trabalhar com o mercado financeiro? Você vai precisar estar sempre atento, bem informado, imerso no mundo financeiro. Tem dias que você precisa ser ágil, rápido, veloz. Você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser lucrativo. Meu nome é Suriel Portes e eu sou day trader profissional. Até agora eu já ajudei mais de 7.000 pessoas. Será que você vai ser o próximo? E aí pessoal, eu sou o Suriel Portes aqui, olha só, na aula de hoje eu quero te mostrar uma coisa que se você opera aqui no Brasil, no mini índice ou no mini dólar, você vai poder gerar muito dinheiro se você aplicar isso que eu vou te mostrar agora. Antes de eu te mostrar essa técnica, eu quero te convidar para fazer parte do meu canal aqui no YouTube. Se você quer ser notificado cada vez que eu postar uma nova aula, se inscreve aqui no canal. A gente já passou de 160.000 pessoas, então faça parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E também já deixe seu joinha aqui no vídeo, porque cada vez que você curte o vídeo, o YouTube divulga essa aula para mais pessoas. Então, se outras pessoas estão procurando por essa técnica para ganhar dinheiro que eu vou te ensinar agora, elas vão encontrar essa aula através da sua curtida. Então curte e se inscreve no canal. Então olha só, uma das coisas mais importantes que você precisa saber quando você está operando no Brasil, especificamente o mini índice e o mini dólar, é saber que esses dois mercados em específico, eles têm a abertura normalmente, na maioria das vezes, em gap. Ou ele abre lá em cima, acima do fechamento do dia anterior, ou abre aqui embaixo, abaixo do fechamento do dia anterior. Isso significa um gap. Gap vem do inglês, que é esse espaço entre um fechamento do dia anterior e a abertura do dia seguinte. Só que tem uma coisa, quando o mercado abre, a gente só pode ter 3 tipos de movimentos. Ou o mercado vai subir, ou ele vai descer, ou ele vai para os lados, correto? Só que como que você faz então para antecipar a movimentação da abertura do mercado? Existe um tipo de movimentação que acontece na maioria das vezes e eu quero te mostrar exatamente agora. Olha só. Digamos, por exemplo, que o mercado no dia anterior tenha fechado aqui e no dia seguinte abre aqui embaixo, ou seja, um gap de baixa. Como a gente sabe que a maioria dos gaps tentam fechar o gap, porque o mercado não consegue ficar com esse movimento aqui, com esse espaço em aberto, ele sempre vai tentar fechar o gap. Então a gente pode antecipar um movimento que a gente chama de pullback de gap. Pullback de gap, o que seria? Seria como se o mercado tentasse fechar o gap, mas não conseguisse e parasse na metade do gap. Aqui seria a abertura do mercado e lá em cima, teoricamente, seria o fechamento do gap. Só que o mercado não consegue ir até lá, até o fechamento, e para na metade. Como que você faz então para saber aonde que é essa metade desse mercado e mais do que isso? Aonde que você vai entrar caso esse pullback de gap aconteça. Isso aconteceu hoje no mercado brasileiro e eu quero te mostrar exatamente agora, olha só. Então aqui a gente tem o gráfico de hoje do mini dólar e a gente percebe que aconteceu exatamente isso que eu acabei de falar, que é o famoso pullback de gap. Quando o mercado abre em um gap, normalmente os gaps tendem a ser fechados, só que tem vezes que ele não consegue fechar e a gente volta exatamente na metade desse movimento, que seria, no caso, o pullback de gap. Como que você faz para mensurar esse nível? A gente faz desse modo, a gente pega o Fibonacci e vai lá aonde fechou o dia anterior, então a gente vai puxar lá de cima o Fibonacci até aqui embaixo, até a mínima dos primeiros candles da abertura, logo que iniciaram esse movimento de tentativa de fechamento de gap. E a gente vai perceber que nesse movimento de tentativa de fechamento de gap, o mercado parou exatamente no nível do Fibonacci, ou seja, no nível de 50%, que é a primeira retração mais importante do Fibonacci. As duas retrações mais importantes, 50% e o 61,8%. O mercado foi exatamente lá e após isso, no toque dessa resistência, demonstrou força de venda e a partir daí retornou para um movimento de baixa a favor do gap que já era de baixa. Só que se a gente for botar um pouquinho mais de análise aqui nesse movimento de pullback de gap, a gente vai ver que o mercado parou não somente no nível de 50% do Fibonacci, mas também no nível que era uma resistência anterior. Se a gente for ver aqui o dia anterior, a gente percebe que a gente teve esse movimento de queda, e aconteceu até aqui, e depois a gente teve esse movimento de recuperação dessa queda até lá em cima. Só que se a gente for pegar somente esse momento aqui,
a gente vai ver que foi exatamente lá que o mercado também recuou. Então, além de ser um movimento de pullback de gap, também foi um recuo para esse nível de resistência, para testar essa resistência e depois retornar o movimento de baixa. Como que você saberia se aqui se tornaria uma resistência ou se formaria um pullback de gap e você poderia vender? Somente analisando a leitura de candle. A gente teve candles de força verdes aqui em cima, porém eles fecharam e não tiveram continuidade. Então, se o mercado fechou candles de força verde e não teve continuidade, na sequência força vendedora, a gente sabe que o mercado não vai continuar subindo e a partir daí você vende no rompimento dos candles de força verdes. Você vende exatamente nas mínimas dos verdes para continuar esse movimento de baixa. Então essa é a forma mais prática de você poder antecipar esse pullback de gap, simplesmente utilizando o Fibonacci. A gente sabe que as duas principais retrações do Fibonacci são a 50% e a 61,8%. Então, quando o mercado chegar nesse nível, você vai observar a força do mercado. Se a gente está subindo em direção ao Fibonacci e lá no Fibonacci não demonstra continuidade de alta e a gente começa a ver força de venda, lá é o seu ponto de entrada. Então ali você vai poder fazer a sua operação exatamente como a gente viu agora. E o seu alvo vai sempre nos fundos anteriores ou você pode simplesmente também utilizar o que a gente chama de stop gain, que é uma forma de gerenciamento de trade um pouquinho mais avançada que eu posso explicar posteriormente em outro vídeo. Então essa técnica é muito simples, é uma técnica de abertura de mercado, porque a gente sabe que a abertura é o melhor horário para quem quer ganhar dinheiro no mercado, que são aquelas 3 horas iniciais, porque são nas 3 primeiras horas que a gente tem mais volume, mais oportunidade, mais volatilidade e com isso você vai ter mais chances de ganhar dinheiro. Essa técnica pode ser aplicada no mini índice, no mini dólar, no mercado de ações e qualquer mercado onde o seu ativo abre em gap. Então, existe um treinamento que eu criei mais aprofundado sobre a abertura do mercado chamado Fórmula 3x3. Se você tiver interesse e quiser operar nessas 3 horas e ganhar talvez mais dinheiro em 3 horas do que você ganha em um mês inteiro de trabalho, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link para você poder analisar e ver como é que funciona a Fórmula 3x3. Agora, se você aplicar essa técnica já no seu próximo pregão amanhã, porque provavelmente amanhã o índice e o dólar também vai abrir em gap, você já vai poder gerar os seus primeiros lucros logo nas 3 primeiras horas do dia. Então, assiste de novo essa aula, assiste essas outras aulas que eu já havia publicado aqui sobre pullback de gap e aplica já amanhã para que você possa ganhar seu primeiro lucro utilizando essa estratégia. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você. Se você curtiu essa aula, realmente te ajudou de alguma forma, dê seu joinha aqui no vídeo, porque cada vez que você curte o vídeo, como eu falei antes, o YouTube divulga essa aula para mais pessoas. Então imagina que tem outras pessoas procurando por algumas formas de também gerar mais lucros no mercado. Elas vão encontrar essa aula a partir da sua curtida. Além disso, se inscreve no canal. A gente está chegando em 163 mil pessoas, então se você quiser ser notificado cada vez que eu publicar uma aula nova, se inscreve aqui, porque assim você vai ser notificado no instante que eu postar essa aula. E mais uma coisa, eu também estou no Instagram, se você quiser me acompanhar por lá, e no meu grupo fechado do Facebook, que já passou de 50 mil pessoas. E lá no grupo fechado, todos os dias as pessoas compartilham técnicas, estratégias e experiências no mercado financeiro. Então, se você quiser ter 50 mil colegas que estão em busca do mesmo objetivo que você, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link do meu grupo fechado no Facebook também. Mais uma vez, eu espero que essa aula tenha sido útil para você e eu te vejo na próxima aula. Valeu!